Teste. Prólogo. Madrid, 11 de setembro de 2019, 7 horas. Você tem que me pagar, amigo! Gritou o taxista James, que desembarcou do táxi, olhando para aquela imensa torre de vidro que cortava o céu. Desculpe meu esquecimento, disse James enquanto tirava o dinheiro da carteira. Afinal, qual pai de família mantém um perfeito juízo entre o filho, entre a vida... Afinal, qual pai de família mantém o perfeito juízo com o filho entre a vida e a morte? Subiu o seu olhar pelo imenso prédio de vidro da sede da poderosa HC Corporation, uma companhia farmacêutica com filiais em mais de 100 países. Ele entrou no elevador e apertou o 32. Sentiu seus ouvidos fecharem após chegar ao 32º andar, onde teria uma reunião com o presidente global da empresa. A porta do elevador abriu-se e ele se deparou com uma vista impressionante, um ambiente em estilo futurista, mármore branco no piso e grande quantidade de vidros e espelhos misturando-se ao estilo clássico dos móveis de madeira escura e maciça, uma decoração singular. O andar era muito silencioso e apenas alguns ruídos do elevador eram ouvidos ao longe. Ao sair do elevador, James avistou a secretária de Mateus, que o encaminhou a uma antessala e pediu que aguardasse alguns minutos. O ambiente trazia um intrigante aroma de canela que o remetia à infância. Pelas imensas janelas avistava-se quase por inteiro toda a cidade de Madrid. Seus olhos ardiam. Dormira pouco desde a ligação na noite anterior, chamando-o para esta reunião. O assunto a ser tratado não foi mencionado. James tinha certeza apenas de uma coisa: conversariam sobre medicamentos. Mas não tinha a menor ideia do que Mateus Johnson, o CEO da HC Corporation, iria propor. James ainda não sabia, mas tinha em suas mãos uma descoberta que revolucionaria não só o mundo da medicina, mas a vida de todas as pessoas na face da Terra. Sentou-se no sofá para 4 lugares de couro branco. Ele estava ansioso e incomodado. Preferia sua camiseta às roupas sociais que ele usava para a ocasião. Aos 42 anos, ele mantinha o hábito de trabalhar de camiseta. Um quadro na parede à sua frente chamava a atenção. Construa seu futuro, dizia. Não fazia muito sentido naquele momento, mas de certa forma James, coçando seus cabelos castanhos claros, concordava. Como costumava fazer nos momentos de ansiedade, ele abriu sua carteira, tinha guardado um pequeno desenho feito por seu filho Gabriel uns anos atrás. Era um coração e uma pequena árvore desenhada dentro dele. Segundo Gabriel, essa árvore era ele que cresceria dentro do coração do papai. Olhar aquele desenho tranquilizava-o e motivava-o a seguir em frente. A porta se abriu e ele foi convidado a entrar. Sente-se, por favor, dirigiu-se Mateus cordialmente a James, que se viu em frente a uma mesa imensa, oval, de pedra clara, muito brilhosa e fria. Sentou-se e olhou para os outros 7 integrantes da diretoria da HC. Sua expectativa foi ao pico, quando viu diante de tantos executivos de uma das empresas que ele mais respeitava no ramo, pelo menos até então. Mateus parecia familiar, cabelos grisalhos, aparentemente com 50 anos, estatura mediana e magro. Parecia alguém com quem James teve uma interação profissional há muitos anos. Ele só não recordava de onde, mas trazia um sentimento que a interação não havia sido boa, nada boa. O motivo de chamarmos você aqui é bastante simples, James. Nós sabemos sobre a sua pesquisa com os novos medicamentos. Eles não podem estar falando dessa pesquisa. Não tem como saber. Não saiu em nenhum edital. Ninguém sabe. Ao menos que... Teste. Alô. Capítulo 1. 2 anos antes. Em Camp, Andorra. Maio de 2017.
Por que você nunca segue o que foi definido, James? O escopo estava muito claro e perdemos o cliente porque não entregamos no prazo. Você estragou tudo. Mas, Carlos, essa nova ideia pode nos colocar muito à frente no mercado. Você ainda não entendeu que não vendemos ideias, mas defensivos agrícolas? Ainda não entendeu que vendemos produtividade e não saúde? Desde que chegou a Raw Chemical, uma empresa fabricante de defensivos agrícolas, James se deparou com metodologias ultrapassadas e quis empregar novos conceitos, mas não levou em consideração o perfil tradicionalista dos diretores. Sua rebeldia nunca foi bem vista pelos acionistas, mas, como teve sucesso em outros projetos, ele era tolerado. O escopo desse projeto também prevê minimizar os impactos na saúde humana. Você não pode dizer que não seguir... O escopo é entregar no prazo e fazer dinheiro. Suas ideias mirabolantes nos atrapalharam de novo, gritou Carlos, chefe de James. Juntar um elemento fotossensível ao defensivo... Ideia mirabolante, James! Fora de escopo de novo! Carlos, essa inovação nos colocará anos à frente dos concorrentes. O defensivo age com mais intensidade conforme a luz do sol. Todos sabem que quanto mais sol, mais as pragas agem, argumentou James com autoridade de especialista em reações fotoquímicas. Sim, eu sei. E aí? Quando as pragas estão mais ativas? Sim, eu sei. E aí? Quando as pragas estão mais ativas, o defensivo está agindo com mais intensidade. Mas ninguém paga mais por isso. Ninguém liga para isso. E ninguém nos contratou para isso. Gritou novamente o chefe. James começava a entender que o escopo declarado era um e Carlos tinha outro: fazer dinheiro. Com a perda do contrato com a Sato Corporation, teria seu cargo de presidente da Raw Chemical ameaçado. Essa grande ideia de James custou-lhe o emprego. Enquanto testava um reagente para um novo defensivo agrícola, descobriu uma outra propriedade totalmente inesperada. James teve uma experiência de serendipidade, mas para seu azar trabalhava para Carlos, seu antigo chefe na Raw Chemical. Após as divergências com o chefe, James saiu do departamento de pessoas segurando uma caixa com os pertences em uma mão e a demissão assinada em outra. Talvez parte de sua saída na Raw Chemical deveu-se a ele próprio, que, por sua arrogância, achava que se tivesse dados para comprovar um fato, ele seria o dono da verdade. Descobriu que nem sempre, estando de posse de informações, ainda que verdadeiras, tem-se a verdade ao seu lado. Um pouco de boa política e saber lidar com as pessoas é fundamental também. O aprendizado custou-lhe o emprego. O que você está fazendo em casa essa hora, James? Perguntou Paula, sua esposa. Oi, amor. Tive uma ideia boa demais para me manter no emprego. Falou ainda remoendo a divergência com Carlos. Mas seus pensamentos foram imediatamente silenciados pela fala de Paula. Gabriel tossiu sangue pela segunda vez essa semana, disse balançando no ar o caderninho em que fazia todas as anotações sobre o tratamento de Gabriel. O mesmo caderninho que havia ganhado do próprio menino no último Dia das Mães. Não sei mais o que fazer. O hospital de Encamp não tem recurso. Não sei mais o que fazer. O hospital de Encamp não tem recursos para tratá-lo. Precisamos levá-lo ao hospital de Barcelona hoje, complementou Paula, que estava afastado há 2 meses das salas de aula para cuidar de seu filho. James lembrou da imagem do médico no hospital local 2 meses antes, dizendo que Gabriel era portador de um tipo raro de câncer, especialmente em crianças, no pulmão e brônquios. As chances não eram das mais animadoras, mas existiam, assim como os altos custos do tratamento. Com James desempregado, isso representava um problema ainda maior. A cidade de Encamp
com seus cerca de 14 mil habitantes, vive basicamente do turismo e das estações de esqui. Uma cidade muito tranquila, com nada de violência, e era um cenário perfeito para a criação de Gabriel. Paula e James adoravam viver ali, pois parte da sua família também residia na cidade, mas sentiam que essa condição estava prestes a mudar com o desemprego de James. A entrevista na Universidade, Barcelona, maio de 2017. A competência de James era reconhecida no meio científico. Depois de 2 semanas, ele conseguiu uma entrevista com Daniel Ritter, o diretor do Departamento de Ciências de Saúde Humana, o DCS, da Universidade em Barcelona, a UB. O departamento tinha uma ótima reputação e uma característica comercial muito interessante, uma vez que financiava suas pesquisas com fundos privados e ou governamentais. Daniel era muito hábil em levantar fundos e patrocínios para pesquisas do departamento. James segurava em suas mãos o desenho feito por Gabriel. Tentava controlar a ansiedade enquanto observava a árvore dentro do coração nos traços do filho. Não demorou e foi convidado a entrar. Além de Daniel, estava na sala a pesquisadora-chefe Sandra Lopes, responsável pelo projeto dos Hospitais 4.0, um dos projetos xodós da universidade, odiado por alguns e aplaudido por outros. Na mesma hora, James foi aprovado e aceitou o emprego, que lhe permitiria trazer a família para Barcelona e realizar o tratamento adequado para Gabriel. Mas esse foi seu problema. Barcelona, apartamento dos Bonnet, maio de 2017. Onde está a mamãe? Naquele sábado, Paula estava atrasada, o que não costumava acontecer. Ela tinha avisado que sairia de Encamp cedo, mas já deveria ter chegado a 2 horas para o almoço com a família. Seu celular estava desligado. James havia chegado a Barcelona há 2 dias antes com Gabriel para fazer uma sessão de tratamento. Paula ficaria em Encamp ainda mais uns dias para resolver sua demissão na escola primária onde dava aulas. O celular de James tocou. Sr. James Bonnet? Sim. Aqui é Susana, da secretaria do Hospital de Terrassa. Sua esposa Paula nos passou seu telefone para entrarmos em contato com o senhor. Ela está internada aqui conosco e o aguarda. O que aconteceu? Ela está bem? Pode me passar mais informações? Disse James, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Ela sofreu um acidente de trânsito, mas não corre risco de morte e está fazendo alguns exames. Venha com calma. Ao chegar aqui, o senhor deve procurar pelo Dr. Roberto Ortega, que lhe dará mais informações. James e Gabriel seguiram imediatamente para a Terrassa, cidade a poucos quilômetros de Barcelona. Capítulo 2. Sandra Lopes. Sede da empresa Tech Inc., 30 de maio de 2017, 9 horas. Sandra Lopes e Daniel Ritter olhavam para aqueles homens que finalizavam uma discussão sobre um assunto que desconheciam. Sandra, sentada em uma cadeira de couro preto, balançava suavemente para frente e para trás, tentando encontrar um lugar para repousar suas mãos inquietas. Daniel, frio como uma pedra, permanecia imóvel. O Big Data Brother, falou Adrian, o presidente da Tech Inc., uma das maiores empresas de tecnologia da Espanha. Eu estou curioso para ouvir o que você tem a nos falar sobre o projeto. Certo, Sr. Adrian, vamos direto ao assunto, disse a elegante Sandra, que em seguida olhou para a imensa sala escura e muito fria onde estavam as pessoas que poderiam decidir se sua pesquisa teria sequência ou não, e iniciou a explanação. O nosso projeto é de um software para o uso no Hospital Universitário, o HU, ligado à Universidade em Barcelona, a UB.
Falando com a expertise adquirida de projetos anteriores, realizados na Power Security, empresa em que trabalhou antes de chegar à universidade em Barcelona. O software usará todos os dados do paciente. Ele conecta nome, CPF, rede social, localizações anteriores acessadas pelo GPS do celular, compras em restaurantes, mercado, lojas, etc., para traçar um perfil do paciente e indicar a possível origem da doença que o trouxe até o hospital. Por exemplo, se o paciente chega com sintomas de virose, o software varre os locais onde a pessoa esteve nos últimos dias e cruza com informações de outras pessoas que estiveram no mesmo lugar para rastrear possíveis fontes de infecção. Depois, ele busca os tratamentos, as doses aplicadas e os cuidados direcionados a esse tipo de paciente. E como você terá acesso a todos esses dados? Perguntou Adrian. A maioria dos dados está disponível, porém necessitam ser organizados. Outros dados o paciente precisa nos fornecer, respondeu Sandra, ajeitando impacientemente seus longos cabelos castanhos. O mais revolucionário no software é a entrada dos dados durante os tratamentos. Quando o profissional desejar informar os medicamentos que irá aplicar, é necessário apenas virar para uma das câmeras de segurança, levantar o braço esquerdo e falar. Imediatamente o sistema vai transcrever. Durante uma consulta ou visita médica, basta o profissional da saúde levantar o braço e dizer instruções ao paciente. Imediatamente, quando ele disser, é enviado para a agenda do paciente. Essa informação fica registrada para lembrá-lo de tomar os remédios no horário correto e realizar a ação recomendada pelo médico. Se o paciente não tiver celular, a informação é enviada para o e-mail ou, em último caso, serão impressas todas as recomendações e entregues na saída do hospital, concluiu Sandra, mostrando total domínio do projeto. Se me permitem complementar, Sandra já desenhou muito bem toda a parte de pesquisa teórica. Ela é uma das poucas pessoas que conheço que consegue unir muito bem teoria e prática. Comentou Daniel, visando convencer os patrocinadores. Dr. Daniel Ritter, ou Dan, como gostava de ser chamado, durante os muitos anos que atuou como diretor de departamento da universidade, teve vários pesquisadores-chefe em inúmeros projetos. Porém, a grande maioria era muito boa na teoria ou era muito boa na execução. Muito raro encontrar pessoas como Sandra, que conseguissem transformar teoria em prática. É lógico que você vai enaltecer sua funcionária, não é, Daniel? Mas estou gostando da sua ideia, Sandra, falou Adrian, propenso a apoiar financeiramente o projeto. Daniel era, naquela reunião, uma mera figura política. Sua influência tanto no governo como em empresas privadas lhe conferia credibilidade fundamentada em resultados de projetos entregues com excelência. O diretor quase nunca fala de sua vida pessoal e possuía uma enorme capacidade de pressionar seus pesquisadores-chefe. Naquele momento, Sandra Lopes e James Bonnet. Às vezes era difícil dizer se ele trabalhava para a universidade ou para o patrocinador. Dan odiava a burocracia, tanto quanto seguir padrões. Isso definitivamente não era forte em sua gestão, mas entrega de resultado sim. Não é o caso de enaltecer a nossa chefe de laboratório de tecnologia, mas apresentá-la, já que você ainda não a conhecia. Quero dizer também que temos agora um novo chefe no laboratório de desenvolvimento de medicamentos, chamado James Bonnet, recém-contratado por nós. Que bom saber. Por hora agradecemos sua apresentação de seu projeto. Faremos contato em até uma semana para informar nossa decisão. Finalizou o CEO da Tech Inc. Adrian sabia que Sandra já havia trabalhado na Power Security e que entregara projetos como esse que acabara de apresentar. Ele tinha certeza de que ela reunia todas as condições técnicas para receber investimento, mas sentia algo de estranho em relação a Daniel. Não sabia descrever aquela intuição e aquilo não poderia afetar sua decisão. Mas como evitar? Sandra saiu da sede da Tech Inc. com a ansiedade no pico, e assim continuaria, pois à tarde ela teria uma audiência para
tratar do seu divórcio. Seu casamento terminou após 3 anos. Anderson, seu ex-marido, era advogado de um grande escritório. A convivência fazia crer que o marido trabalhava apenas em favor das grandes corporações para esmagar quem se colocava à sua frente. A HC era uma das empresas para a qual o escritório de Anderson trabalhava. Mais desumano que isso é só roubar comida de crianças pobres, pensava. Mas Anderson adorava seu trabalho. Não foi esse o motivo da separação, mas certamente ajudou muito. O propósito do trabalho de Sandra era ajudar a melhorar a condição humana. Ela acreditava que seu novo projeto salvaria ainda mais vidas que o hospital da UB já salvara. Acreditava na tecnologia como uma grande aliada nas descobertas em favor da vida. Anderson, por sua vez, acreditava que o dinheiro poderia pagar melhores advogados, pagar melhores juízes, pagar testemunhas e ganhar qualquer causa. Por mais que quisesse, Sandra não teve filhos. Anderson sequer cogitava, o que facilitou um pouco a decisão em relação ao divórcio. Sua expectativa era que seu casamento terminaria naquele dia, e ela não teria mais que vê-lo. Está finalizado o processo, concluímos por aqui. Mas seu agora ex-marido ficou extremamente infeliz com a partilha dos bens e vai incomodar-nos em um futuro bem próximo, alertou o advogado de Sandra. Ela deu um suspiro profundo, levantando a cabeça para cima, de olhos fechados. Ignorou o alerta e permitiu-se uma sensação de alívio, que veio junto com certa tristeza. O que importava é que este assunto estava terminado, ao menos por enquanto. Capítulo 3. Saulo Bonnet. Apartamento de James, 12 de junho de 2017, 7h08. James via pela janela de seu apartamento algumas árvores balançarem ao vento morno do início do verão. O silêncio foi quebrado pelo som de sua voz grave ao telefone. Bom dia, Daniel. Bom dia, James. Tudo pronto para o seu primeiro dia de trabalho? Eu tenho um problema. Minha esposa está internada no hospital e ainda não consegui ninguém para ficar com meu filho. Você pode me recomendar alguma escola? Ah, entendo, James. Bem, eu não tenho filhos, mas ouço falar muito bem de algumas escolas. Eu passo a lista em seu novo e-mail da universidade. Falou Daniel, que não conseguia evitar de falar de trabalho. Vou resolver esse assunto ainda hoje e ligo para você no final do dia. James, eu só queria adiantar uma ótima notícia. Tanto sua pesquisa, financiada pela Medium Pharma, como a de Sandra, financiada pela Tech Inc., foram aprovadas. Ah, que excelente notícia! Assim que puder, darei início aos trabalhos. No apartamento ainda bagunçado devido à recente mudança, ele olhou para Gabriel, que, àquela hora da manhã, já estava acordado assistindo seu desenho favorito na TV. Baixou sua cabeça em sinal de preocupação, pois teve que se ausentar logo no primeiro dia de trabalho, então lembrou de uma pessoa que poderia ajudar muito nessa situação. Alguém jovem e que adoraria se mudar para Barcelona e ficar junto da família. Ainda naquela manhã, James ligou para Saulo, o seu irmão mais novo, que acabara de completar 18 anos e morava em Encamp. Como está seu trabalho no supermercado, Saulo? Depois de 1 ano trabalhando como auxiliar de serviços gerais, ganhei respeito e o gerente da loja me considera seu braço direito, comentou o irmão. Que avanço, garoto! Saulo era uma pessoa motivada, tinha curiosidade aguçada como a do irmão. Eu sempre consegui acumular funções, da limpeza até os serviços de caixa, e agora estou aprendendo contabilidade, falou Saulo orgulhoso. Fico feliz por suas conquistas. Mas eu tenho uma proposta para você. Que tal vir morar em Barcelona conosco? Quê? Sempre sonhei em morar em Barcelona.
Saulo sempre teve comportamento e atitudes de cientista, buscando sistematicamente melhorar seu conhecimento. Usando a definição de Seth Godin, Saulo era um elemento-chave. Assim como seu irmão, James, era uma pessoa que fazia a diferença não importando onde trabalhasse. Muitas coisas na vida de Saulo iriam mudar drasticamente ao se mudar para Barcelona, mas nem de longe ele imaginava que seria envolvido em um conflito de interesses bilionários, nem que sua vida estaria em jogo. Capítulo 4. Matheus Johnson. Usina Nuclear Nacional. Março de 2009. Matheus olhava para aquelas telas espelhadas. Matheus olhava para aquelas telas espalhadas por todos os lados na sala fria, onde havia apenas uma janela. Engenheiros conversavam, verificavam os medidores espalhados pelas paredes enquanto andavam de um lado para o outro. Ouvia-se o som grave e de baixa intensidade, similar ao de um motor gigante. Havia uma atmosfera de tensão constante que compunha aquele ambiente surreal. Da janela da sala de controle do reator nuclear da usina de geração de energia elétrica, via uma construção elíptica que soltava vapor pela imensa boca superior. Isso é o que sobra de vapor vindo da turbina que está naquela construção ao lado, Sr. Matheus, falou um engenheiro da sala de controle. Matheus, que fora contratado para dirigir o projeto de construção de uma nova planta de energia nuclear, nunca havia entendido como aquela geração de energia elétrica funcionava. E como o vapor chega àquela turbina? Perguntou. Nós quebramos átomos dentro daquele reator e isso produz muito calor. Usamos esse calor para esquentar a água que move a turbina e o gerador de energia. É até bem simples. Simples para você. Eu não entendi a quebra de átomos, comentou Matheus, vendo o diretor da produção se aproximar. Nós quebramos os átomos de urânio por bombardeando-os com nêutrons, como uma metralhadora. Isso desestabiliza e faz com que se parta em dois, gerando calor. E um resíduo que se torna nosso grande problema, acrescentou o diretor de operações. Essa reação pode acontecer de forma controlada dentro de um reator em uma usina de produção de energia elétrica, ou pode acontecer descontroladamente como em uma bomba atômica. É a mesma reação. O ser humano escolhe como usar a tecnologia. Pode colocar assentos confortáveis e transportar passageiros ou colocar a bomba atômica no mesmo avião. A tecnologia de voo é a mesma, complementou o engenheiro e afastando-se em seguida para voltar ao trabalho. Obrigado pela explicação, amigo! Agradeceu Matheus e, dirigindo-se ao diretor de produção, questionou: e o que vocês fazem com os resíduos? Grande parcela de nossos custos estão aí. Temos que enterrar em piscinas profundas, em contêineres especiais, pois os resíduos têm alta reatividade e podem ser letais se inalados, principalmente o plutônio. É por isso que temos que desapropriar aquelas casas daquelas pessoas que vivem próximo de onde construiremos a nova planta de geração de energia? Não é só por isso. Há vários outros riscos e protocolos que temos que seguir, explicou o diretor, olhando para seu relógio como a indicar pressa. Está na hora da reunião com os moradores? Sim, eu vim lhe chamar para isso, Matheus. A missão era desapropriar as terras onde seria construída a nova usina nuclear. As sentenças judiciais diziam que as famílias deveriam desocupar suas casas por questão de segurança, e aquela reunião era um último apelo de Augusto, um dos moradores, a Matheus. Senhor Matheus, essa casa é da minha família há quase 100 anos. Não há dinheiro que pague, dizia o homem quando foi interrompido por Matheus. Meu caro,
Essa usina trará energia elétrica para mais de 50 mil famílias. Uma história individual não pode atrapalhar a história de 50 mil. Você tem uma semana para desocupar sua casa. A decisão judicial já foi conferida. Você sairá da sua casa com ou sem a nossa oferta financeira. Passar bem. Havia uma polêmica entre os engenheiros. Alguns discordavam da desapropriação por acharem desnecessária. Mas Mateus colocava os resultados acima de tudo e deu um jeito para que as desapropriações fossem feitas. Os avós de Paula moravam próximos à residência de Augusto e também tiveram que deixar suas casas por uma indenização que não pagava metade do valor do imóvel. A equipe de Mateus espalhou panfletos pela região disseminando o medo. Dizia que se continuassem morando ali, morreria de câncer em poucos anos, a exemplo dos russos de Chernobyl. Chegaram a pagar o pastor de uma igreja local para falar sobre os perigos de ficarem por lá. 3 anos após o episódio das desapropriações, em 2012, Mateus deixou a empresa de energia elétrica, pois teve uma proposta melhor na HC Corporation, uma vez que a construção da usina fora finalizada. Como diretor de pesquisa da HC Corporation, Mateus teve que lidar com projetos parados há muito tempo por falta de confirmação de resultados. Para ele, o processo de desenvolvimento de um novo medicamento era excessivamente moroso e algumas etapas do desenvolvimento deveriam ser cortadas. Quais são as evidências ou dados que nos favorecem? Esses serão usados, os outros ignorados. Era uma fala recorrente de Mateus na época. Capítulo 5. O juramento. Barcelona, 8 de setembro de 2017. 12 horas e 30 minutos. James estava na sala do Dr. Dias, no hospital da UB, tratando do estado de saúde de Paula. Olhava para os diplomas e honrarias na parede que conferia credibilidade ao médico. O quadro clínico de Paula piorou muito nos 3 últimos meses, James, e temo que ela possa estar entrando em um quadro irreversível, disse o doutor a queima-roupa. E quais são as chances dela ficar boa de novo, Dr. Dias? Perguntou James, que ignorava o que ouvira. Sinto muito, James, mas as chances são poucas. A medicina não é uma ciência exata, você sabe bem disso. Eu não consigo lhe dar um número. Ela ainda consegue entender o que fala com alguma dificuldade. Vá até lá, ela precisa muito de você. A realidade acabara de cair sobre a cabeça de James. Ele viu passar todos os bons momentos que estiveram ao lado da grande companheira de sua vida. Aquilo não poderia ser verdade. Que injustiça seria tirá-la de suas vidas, logo agora que o Gabriel precisava tanto deles. James entrou no quarto que ela dividia com mais um paciente. Um quarto silencioso, extremamente limpo, mas que trazia uma tristeza imensa. Paula havia acabado de tomar sua sopa. Mesmo com muita dificuldade, fazia questão de tomá-la sozinha. James a observou por alguns instantes, antes que ela o percebesse. Estava linda como sempre, a mulher da sua vida. Porém, logo, as palavras do Dr. Dias voltaram a atormentar a cabeça de James. Oi, amor. O Dr. Dias falou que não estou melhorando, mas sinto que vou ficar boa, sussurrou Paula, fazendo grande esforço. Oi, Paula. Está tudo sob controle. Ele falou comigo agora. E o Gabi, como está? Depois da última sessão, você não me... O Gabriel continua naquele mesmo quadro complicado. Ainda não sabemos se ele vai melhorar, mas pelo menos você pode ficar em casa. Pelo menos ele pode ficar em casa. Logo você também voltará para lá. É o que eu quero mais nessa vida, disse Paula com uma voz muito fraca.
Depois alcançou seu caderninho de anotações e começou a escrever algo muito lentamente. "O que você está escrevendo, amor?" perguntou James, olhando para as anotações que ela fazia sobre o tratamento de Gabriel. "Eu estou anotando o que você me disse agora sobre Gabriel." "Deixa que eu anoto para você." "Não precisa. Eu consigo fazer." "Então anote mais uma coisa nesse seu caderninho. Eu vou jurar para você, meu amor. Vou fazer além do meu melhor para descobrir a cura para o nosso pequeno. Eu vou usar tudo o que houver nesse mundo, nem que isso custe minha carreira ou minha vida. Ele vai ficar bom. E você também." "Amo muito esse seu jeito e tenho certeza que você vai conseguir," disse Paula, e depois de um breve silêncio voltou a anotar no caderninho. Entraram no quarto 2 visitas agradáveis. Saulo Bonnet levava Gabriel para o tratamento e, a pedido de James, trouxe o menino para ver a sua mãe. "Mamãe, você vai ficar boa?" "Sim, meu filho, eu vou. Mas enquanto eu não fico, quero pedir para você cuidar do papai e do Saulo, fazer seu tratamento e tomar todos os remédios direitinho, está bem?" "Sim, mamãe, vou cuidar deles e tomar todos os remédios." "Mamãe ama muito você." "Também te amo." A enfermeira entrou e pediu a todos para se despedirem, porque teria que levar Paula para uma bateria de exames. Essa foi a última vez que eles a viram com vida. Naquela tarde, por falência múltipla dos órgãos, ela partiu. Seu otimismo, sua vontade de sair de lá e de superar os traumas a mantiveram viva durante aqueles quase 3 meses no hospital. Dr. Dias afirmou nunca ter visto uma pessoa resistir por tanto tempo com um quadro tão grave. James sentiu seu coração parar em seu peito. Seu corpo começou a tremer e seus olhos cheios se encheram de lágrimas. Desejava também morrer, mas tinha que ser forte e seguir em frente, pois segurando sua mão direita, com a mãozinha firme, olhava-o fixamente com seus olhinhos castanhos, estava seu filho Gabriel. James tinha uma missão a cumprir. Ele jurou a Paula naquela manhã que lutaria até as últimas consequências. Ele não poderia perder Gabriel também. Só não tinha a mínima ideia por onde começar. Em Camp, 1º de outubro de 2017. James, Gabriel e Saulo voltaram a Encamp, onde viveram o luto por várias semanas. Estar perto de alguns familiares de Paula ajudava a amenizar a dor que sabiam que nunca mais se apagaria. James ainda não sabia como lidar com isso e o pequeno Gabriel não conseguia entender a ausência da mãe. A morte é uma das poucas certezas da vida, mas James não estava preparado para aquele momento. Nunca estaria. De qualquer forma, a vida tem que continuar. E a vida daquele pequeno e frágil menino estava em risco. James estava disposto a fazer o que pudesse para salvar a vida do filho, mas não conseguiria fazer muito sentado no sofá da casa da sua mãe. O luto em Andorra tinha que acabar. Universidade em Barcelona, 2 de outubro de 2017, 11 horas. James retornou ao UB e imediatamente procurou por Sandra, que tinha vasto conhecimento em inteligência artificial. Ele acabara de ter uma ideia e precisava conversar com alguém do ramo. Surpresa pela volta antecipada de James ao departamento, ela o viu um pouco mais magro, mas disposto e de cabeça erguida. Sua fala era firme e decidida.
vestia sua tradicional camiseta. Estou de volta para a retomada dos trabalhos. Oi, James. Que boa notícia. O Gabriel está com você? Sandra havia conhecido James há pouco tempo, mas toda a dificuldade que ele e o filho passaram logo que chegaram a Barcelona despertou nela um sentimento de empatia. Ela havia passado recentemente por uma situação traumática de separação, nada comparado ao que James estava passando, mas sabia que passaria também. Poderia até ajudá-lo a ver isso também. Colocou-se disposta a ajudar no que fosse preciso. Sim, o Gabriel está com Saulo. E como está a saúde dele? O câncer está estacionado. Devemos retomar as sessões de tratamento amanhã, mas, Sandra, eu gostaria de conversar com você sobre outro assunto. Pode parecer estranho eu perguntar sobre isso, mas tem a ver com o Gabriel. Pois não, James, pode perguntar. Ali, no laboratório do DCS, iniciava a corrida de James para desenvolver um medicamento capaz de curar Gabriel. Sua grande motivação superava a motivação de qualquer empresa na busca do lucro. O dinheiro não era nem de perto o motivo pelo qual ele faria incessantes pesquisas. A vida do seu filho era seu interesse e isso fazia toda a diferença. Sandra, se eu parametrizar dados de pacientes, tratamentos e remédios usados via rede neural... Eu não estou entendendo, James. Falou Sandra que não parecia... Não estou entendendo, James. Falou Sandra, que não se parecia fisicamente em nada com o estereótipo do cara da TI. Ela era alta, magra, com cabelos longos castanhos e olhos azuis. Raciocine comigo. Uma doença é observada a partir de sintomas como febre e dor. Isso é reflexo de que algo não está bem no organismo. Logo, temos que descobrir a causa, que pode ser genética, virótica, bacteriana, traumática. O que temos que fazer é curar uma doença, é entender seu funcionamento, levando em consideração todas as variáveis possíveis, seja do paciente, do vetor, causador, do ambiente, do tratamento para, a partir do domínio de todas essas informações, buscar a cura, certo? Sim, de forma genérica é isso. Mas você fala como se fosse algo simples. Estamos falando aqui de milhares de variáveis e que mudam com a evolução da doença, que mudam de pessoa para pessoa e de ambiente para ambiente. Eu sei. A questão é, não poderíamos criar um algoritmo específico que consiga unir todas essas informações? Essas informações estão em todos os hospitais do mundo, com todos os tratamentos feitos, todo o conhecimento das equipes médicas. Em parte isso já existe, mas, na minha opinião, precisa evoluir muito. Você está pensando em algo específico, James? No câncer de Gabriel, lógico. O olhar de Sandra ganhou um novo brilho. Ela se inclinou na direção de James. Antes da universidade, eu trabalhava na Power Security, uma empresa especializada em segurança de alto nível. Para você ter uma ideia, o Vaticano e governos como o dos Estados Unidos eram nossos clientes. A Power possui um eficiente sistema de inteligência e trabalha na verificação final de esquemas de segurança. Eu fiz parte do desenvolvimento do projeto Night Owl, que visava identificar qualquer atitude suspeita e alertar os seguranças próximos. Primeiro instalávamos estrategicamente as câmeras de segurança no local do evento. Nossas câmeras conseguiam reconhecer um rosto a até 1,5 km de distância. E Sandra, o que isso tem a ver com o que eu te falei? Por que você está me contando isso? Calma. Vamos desenvolver a ideia juntos. O nosso software conseguia ler o comportamento das pessoas, mas também trabalhava em conjunto com a equipe de campo,
que passava informações sobre suspeitos. Dessa forma, a câmera apontava para o suspeito, capturava seu rosto e encontrava todas as informações sobre ele, inclusive movimentações financeiras até de criptomoedas. Sandra, mas isso não é ilegal? Sim, talvez. Mas quando o seu cliente é o Vaticano ou o presidente dos Estados Unidos, do Japão, da França, não há protocolos de acesso. Nosso software compilava imediatamente todas as postagens em redes sociais, IPs utilizados, localização anterior registrada no celular, mensagens digitadas em qualquer aplicativo, buscava inclusive informações sobre eventos similares. Esse software cruzava essas informações e determinava se aquela pessoa era suspeita. Caso fosse, um agente de campo faria a abordagem. Estimamos que em cada evento havia pelo menos 3 potenciais assassinos ou criminosos. Nós pegávamos pelo menos um a cada grande evento. Genial! E como o software lê nossas redes sociais? Ele reconhece fotos, vídeos postados. Se o cara postou uma foto de uma arma, o software procura por onde esse sujeito andou nos dias anteriores. Tipo loja de armas? Também, mas isso seria óbvio. O software procura por movimentações em periferias onde o suspeito nunca havia andado. Também pelos vídeos que assistiu e transações bancárias dos dias anteriores. E o que isso tem a ver com o que eu perguntei no início da nossa conversa? Eu acho que podemos usar esse algoritmo de segurança para trabalhar na sua ideia. Só que em vez de procurar criminosos, ele vai procurar os tratamentos mais adequados. A grande dificuldade é que, nesse caso, dificilmente conseguiríamos os protocolos de autorização para acessar os dados de hospitais e redes sociais. Interessante. Para tentar proteger a vida de um político importante, consegue-se acesso a tudo, promovendo a violação até de direitos individuais. E quando se trata de salvar a vida de milhões de pessoas, simplesmente não conseguimos mais acessos, é isso? James, aprendi várias coisas naquela empresa. A ideia do que é ilegal e de violação de direitos perde efeito quando se fala em segurança nacional. Na Europa é um pouco mais complicado, mas em países onde as leis não funcionam como deveriam, cito Quênia, Brasil, Nicarágua, poderíamos fazer o que quiséssemos. Mas lá as leis não funcionam? Não para as grandes corporações, políticos ou figuras públicas. Quando funcionam, eles não são punidos. Seria como dar uma vacina que não faz efeito. Após uma pequena pausa, Sandra continuou. Eu acho que consigo acessar legalmente as bases de alguns hospitais ao redor do mundo. As credenciais da universidade me permitem isso. Sandra, vamos tratar esse assunto inicialmente como curiosidade pessoal. Não é um projeto da universidade. Apenas uma ideia que talvez mereça um projeto no futuro. E por que você não fala dessa ideia para o Dan? Não sei, não confio muito nele. Algumas coisas que ele faz me fazem pensar a respeito. Ele costuma jogar no time do patrocinador. Eu não gostaria de trazer essa ideia para o campo comercial. Ela envolve uma questão muito comercial. Ainda assim, acho que Dan precisa saber, falou Sandra. Mal terminou de falar, Sandra viu Daniel entrar na sala e perguntar: Eu ouvi meu nome por aqui? Capítulo 6. Dr. Richard Pérez. 2 anos depois. Hospital Universitário. 9 de setembro de 2019. Era um dia ensolarado, mas surpreendentemente frio para aquela época do ano em Barcelona. Naquela manhã, Dr. Richard Pérez passou na ala de internação para ver seus pacientes, entre eles Gabriel,
agora com 7 anos de idade, recém-completados em agosto. O menino ainda dormia. A ala de oncologia. O menino ainda dormia. A ala oncológica infantil do hospital de Barcelona não era muito grande. Richard conhecia todas as enfermeiras e cada um dos pacientes. Era o caso de Gabriel, que tinha internações e altas frequentes, além de fazer o tratamento todas as semanas no hospital. Helena, a experiente enfermeira do turno da manhã, com 20 anos de enfermagem, cumprimentou o doutor e ainda no corredor comunicou preocupada: Dr. Pérez, observei que, no último mês, apesar de o menino Gabriel ter períodos de melhora, nessa semana ele piorou. O quadro é muito instável. Eu tenho estranhado a evolução desse caso. Temos evidências de que ele tem pouco tempo de vida. Mas o que aconteceu nos últimos meses... Achei que ele não passaria de março. E de repente houve uma melhora. E em um mês ele estava em casa como uma criança saudável. Estranho e interessante, doutor. Estava acontecendo algo com aquele menino que desafiava tudo o que Richard já sabia e visto sobre câncer. O que ele não imaginava é que aquele menino seria o pivô de uma trama bilionária internacional e que algumas pessoas fariam de tudo para impedir que a cura chegasse ao conhecimento da comunidade médica. A intuição de Richard dizia que havia algo estranho no caso do menino Gabriel. A intuição que ele aprendeu a nutrir ao longo dos anos de experiência com certa maestria. Houve um caso que Richard nunca esqueceu. Quando estava finalizando sua residência médica no Hospital King's College de Londres, na divisão oncológica, fora acompanhar uma craniotomia com possíveis complicações por se tratar de um paciente idoso na época. A intuição do médico-chefe de cirurgia dizia que, baseado em todos os exames feitos previamente, a cirurgia teria grandes chances de sucesso e poderia dar ao paciente mais alguns anos de vida. A família prontamente autorizou. Na opinião do inexperiente Richard, a cirurgia tinha grandes chances de ser fatal. Para ele faltavam algumas informações na ressonância magnética, como a que o tumor se encontrava numa região relativamente profunda. Outras 3 características do paciente levavam Richard a não querer fazer a cirurgia. O paciente era idoso, sedentário e fumante. Isso definitivamente não contribuiria para o sucesso na operação. Brian, o médico-chefe, também sabia disso, mas a sua interpretação era outra, pois já fizera operações com sucesso em pacientes com quadro pior e em regiões ainda mais profundas. Ele perdera muito poucos pacientes nestes anos de cirurgia. Era a intuição teórica do residente Richard contra os anos de prática de Brian. Fizeram a cirurgia e, dias mais tarde, o paciente faleceu por complicações decorrentes da cirurgia. Venceu a intuição de Richard? Você pode ver um debate sobre intuição e maestria no QR Code do livro. Capítulo 7. O Conselho. New York, 10 de setembro de 2019. Quantas vezes falei isso aqui e quantas vezes já fizemos esse lema acontecer? Nós somos Quantas vezes falei isso aqui e quantas vezes já fizemos esse lema acontecer? Somos nós que fazemos o futuro, disse o Senhor
com poucos cabelos brancos que presidia a reunião do conselho da Hyde Falls Investment de Nova York, um grande conglomerado financeiro que controlava inúmeras empresas multinacionais ao redor do mundo. A Hyde Falls é uma empresa de investimentos, um fundo de compra de ações de outras empresas. Entre elas está a HC Corporation, além de construtoras, empresas de transportes aéreos e rodoviários, de tecnologia e de softwares. Algumas delas controladas por eles por serem acionistas majoritários. 20 pessoas estavam na enorme sala situada próximo à cobertura do novo World Trade Center de Nova York. Dos vidros escuros das janelas se conseguia enxergar o Central Park e quase toda a cidade. A sala tinha um ar futurista, da iluminação ao piso. Porém, nenhum equipamento eletrônico era permitido ali. Não havia sequer um ponto de energia elétrica. Tudo que se tratava naquela sala deveria ser anotado com um lápis em papel. Era um imenso contraste ao design. O chefe não confia na eletrônica, dizia os conselheiros. E era totalmente justificável, uma vez que as informações extraordinárias que chegaram àquele conselho eram obtidas por suas empresas de tecnologia de forma questionável. Eles se baseavam no princípio de que nenhum usuário lê aquelas 84 páginas dos contratos de aplicativos e simplesmente vão clicando em aceito os termos sem saber exatamente o que estão aceitando. É aí onde eles entram em ação e conseguem as informações permitidas pelo usuário. Mas é apenas um exemplo de coleta de dados lícita que as empresas do grupo fazem. Quando se trata de uma ameaça à corporação, eles fazem muito pior. A Dark Web não tem leis. Lá eles reinam, pois os melhores hackers do mundo trabalham para eles. Quando digo que fabricamos o futuro, refiro-me a duas ações nossas que estão indo muito bem na área internacional com nossos amigos congressistas. Na Argélia, Etiópia e Egito, fechamos acordos com os proprietários de terras em áreas onde o país irá ainda crescer. Na Argélia, garantimos que uma de nossas 3 construtoras vencerá as licitações públicas para a revitalização urbana da capital. Vangloriou-se o presidente, ajeitando seus óculos com o dedo indicador. E falando em país barato, no Brasil fizemos grandes progressos na liberação dos agrotóxicos e os lucros de nossas empresas químicas estão indo muito bem. Estou gostando muito do Brasil. Esse governo está bem mais barato que o anterior, concluiu com um sorriso no rosto. Mas não esqueçamos que a imprensa no Brasil continua com o mesmo preço, e eu diria até mais cara, pois estão com menos verbas governamentais e eles estão com mais fome, comentou outro integrante do Congresso. Está fazendo um ótimo trabalho com a imprensa na América do Sul, meu jovem, tranquilizou o presidente. O termo agrotóxico era muito pesado. Defensivo agrícola foi genial. Porém, vamos abrandar um pouquinho por lá, para o novo presidente não cair. Não vai ser interessante para os nossos negócios. Se ele cair, as ações perderão valor na bolsa e pior, pode retornar ao poder aquele outro grupo mais caro de comprar. Malditos comunistas! Quanto mais comunista, mais dinheiro eles querem. Perdemos várias operações na Venezuela e na Bolívia porque esses porcos queriam aumentar sua comissão para 40%, disse o conselheiro das operações de combustíveis e petróleo. No Brasil, custava no máximo 5% a taxa política de viabilização do negócio. Pelo menos vocês não têm que financiar nenhum paizinho para se manter em guerra. Veja, a nossa nova estratégia no Brasil está indo bem, disse Aaron, o conselheiro de várias empresas, entre elas algumas fabricantes de armas. A estratégia de manter a guerra ajuda muito nossos fabricantes de armamentos, porém custa muito caro.
Mas é uma ajuda a longo prazo, pois a guerra uma hora acaba, e é nessa hora que entramos, com força. Interferiu o conselheiro das empresas construtoras e fabricantes de materiais para construção civil. Vocês só têm que comprar. Vocês só têm que nos avisar quando vão decidir acabar com a guerra, para daí começarmos a comprar as ações de construtoras dos países afetados e melhorar os resultados para nós. Tá bom, chega, rapazes, retomou o presidente. Todos têm suas dificuldades, umas mais caras, outras mais baratas, mas tudo, absolutamente tudo, se resolve com dinheiro e todos têm seu preço. Retomando a pauta original, vejam. Dificilmente eu trago assuntos aqui relacionados a indivíduos, mas me parece que esse caso específico pode trazer uma ameaça aos nossos lucros, especialmente na área dos medicamentos. Eu estou falando da HC Corporation e da Medium, que são nossas principais empresas nesse segmento. O presidente dirigiu-se então a Oliver, o conselheiro responsável pelo setor em que as farmacêuticas estão inseridas. Como é o nome daquele rapaz novo lá que colocamos como CEO global da HC? É Matheus Johnson, respondeu prontamente Oliver. Você me falou que ele é bom em seguir ordem, certo? Desde que ele se convença de que a ideia surgiu da própria cabeça. Poupe-me de detalhes. Não quero saber como você manipula seus CEOs. Convença-o de que ele descobrirá que deve eliminar uma ameaça à HC que está surgindo na Espanha, especificamente em Barcelona. Elimine essa ameaça e eu não quero mais ouvir falar do assunto. Foi claro? Capítulo 8. Marta e Hugo. DCS, 10 de setembro de 2019, 8 horas e 30 minutos. Marta Ávila e Hugo Gonzalez, os dois integrantes mais experientes da equipe de James Bonnet, estavam no DCS, finalizando os últimos detalhes do projeto após conseguirem uma redução de custos na produção do cloridrato de metformina, um dos componentes ativos em medicamentos tomados via oral para pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 2. Ao entrar no laboratório, naquela manhã chuvosa, Hugo se dirigiu a James. O nosso novo projeto de redução de custos está indo bem. Marta e eu chegamos mais cedo porque acreditamos que podemos finalizar tudo ainda hoje. Após um momento de hesitação, o mexicano acrescentou. O que me preocupa, James, é aquele outro projeto, o que Daniel ainda não sabe. Por favor, discrição, Hugo. Vocês são os dois únicos que sabem disso. Mesmo de forma anônima, nesses 2 últimos anos, temos conseguido fazer muitos progressos. O que lhe preocupa? James, tenho notado uma escassez de nossos 2 principais componentes para a ativação dos reagentes. Maldita burocracia universitária. Você tentou fornecedores alternativos? Chefe, não são componentes fáceis de encontrar. Ninguém está usando na universidade e não os encontro mais em Barcelona. Em uma pesquisa rápida na internet, verifiquei que os produtos foram descontinuados mês passado por seu único fabricante na Europa. Não temos mais reagentes e não temos mais injeções. Então, nós temos que procurar um substituto. A vacina. O funcionamento do medicamento, ou vacina, como gostavam de chamar, proposta pelos 3 era genial. Um diagnóstico inicial era feito para confirmar os componentes no sangue. Depois do diagnóstico, eles selecionavam e ativavam por meio de luzes especiais o componente principal do medicamento de acordo com a característica do paciente. O último passo era colocar em um meio aquoso adequado para levar este componente até as células doentes.
O medicamento criado encontrava com precisão o endereço das células. O caminho para chegar a esta solução foi responder 3 perguntas. Onde estão as células doentes? Quais os componentes ativos capazes de matar essas células e como levá-los até lá para realizar o trabalho? Começa com onde elas estão. Existem milhares de configurações de substâncias no sangue em conjunto com as variáveis do paciente, como idade, hábitos, outros tratamentos feitos no passado, etc. Todas essas variáveis em conjunto criam uma configuração única para cada pessoa. O que os tratamentos convencionais fazem é tentar encontrar uma medicação que melhor se encaixe ao quadro clínico do paciente. É como olhar para uma pessoa a 20 metros de distância e tentar adivinhar que par de meias cabe nela. Do tamanho 35 a 39 é um tamanho, do 39 ao 43 é outro, porém, para aumentar a efetividade das medicações, não se deveria pensar assim. James acreditava que cada quadro de saúde, em linhas gerais, era muito parecido, mas nos detalhes eles se diferenciavam muito. Sendo assim, seu medicamento deveria ser diferenciado para cada quadro. Se você tiver um mapeamento das variáveis do paciente, precisa ainda saber qual é o componente ativo que irá neutralizar a doença e qual veículo irá levar esse neutralizante até o local correto. 2. Como descobrir os componentes ativos? Decidiram levantar todas as informações possíveis sobre o que já havia sido feito a respeito. Conseguiram acesso a centenas de bases de dados de hospitais e clínicas com as credenciais da pesquisa de Sandra. Todo aquele volume de dados precisava ser interpretado. O software de Sandra, adaptado da área de segurança 2 anos atrás, foi o grande responsável por organizar todos os dados. Grande parte da adaptação foi feita por Hugo, experiente cientista de dados com doutorado na área farmacêutica e apaixonado por inteligência artificial. Com a interpretação de todos os dados, a equipe de James percebeu que os pequenos avanços muitas vezes não eram sequer percebidos pela equipe médica encarregada. Um médico consegue tratar apenas de um número limitado de pessoas por dia. O que aconteceria se cruzássemos as informações de todos os hospitais e clínicas do mundo? Cada um tem uma pequena peça desse quebra-cabeça. Agora imagine a soma de cada pequeno progresso feito em cada tratamento nos mais diversos hospitais do mundo, compiladas em torno de um só objetivo. A equipe de James juntou algumas centenas dessas pequenas peças, o que permitiu chegar a informações que nunca haviam sido observadas. O algoritmo detectou que alguns padrões se repetiam, indicando os melhores caminhos para experimentos e tratamentos. E uma vez aberta essa janela, a porta para a cura estava mais fácil de ser aberta também. O que os algoritmos identificavam era uma correlação entre as condições dos pacientes, tratamentos de dados e todas as outras informações disponíveis. Relatos de pacientes e equipe médica também eram considerados no algoritmo. Apesar de ser apenas uma correlação, a leitura direcionava de forma muito mais precisa os experimentos que a equipe de James deveria fazer após isso. Experimentação era justamente o que a equipe de James sabia fazer muito bem. Haviam aperfeiçoado o algoritmo inicial de Sandra para a busca não só das melhores correlações, mas também para buscar possíveis moléculas que, se infiltradas nos agentes certos, permitiriam injetar as células inativas em pacientes, uma espécie de vacina. O toque de mestre nessa invenção veio de James. Uma vez que cada paciente possui um quadro clínico único, assim também deveria ser o seu remédio. Ele adaptou uma ideia de 3 anos atrás, quando ainda trabalhava na Raw Chemical, em Andorra.
Ele havia idealizado um componente sensível à luz do sol para ser adicionado ao defensivo agrícola, que intensificava a ação do defensivo conforme a intensidade da luz solar. Quase funcionou na época. Sua teoria consistia em adaptar um componente ativo sensível a uma determinada frequência luminosa ou ultrassônico, para que o componente ativo sensível a essas radiações se adaptasse à necessidade específica do paciente. Ponto 3. Como levar até lá? Nós precisamos saber o que o paciente tem, varrer o algoritmo com a base de dados e, a partir daí, ele nos indica qual reagente e veículo devemos colocar na vacina. Então, ativamos o componente na frequência certa e injetamos no paciente. James fazia parecer fácil uma das maiores revoluções já feitas na indústria farmacêutica. O grande problema é que estavam sem os principais reagentes, descontinuados pelo fornecedor e, por isso, não conseguiriam mais realizar os testes. Por se tratar de uma pesquisa não oficial e, por isso, não autorizada por Daniel, o diretor do departamento, eles contavam apenas com a verba de despesas cotidianas do laboratório, sem outros investimentos. Mas o maior de todos os problemas era que eles já estavam testando os medicamentos em humanos, algo proibido pela legislação e que, se descoberto, poderia levá-los à cadeia. James aplicava as vacinas sem o conhecimento do hospital. Porém, o ser humano que estava sendo testado era, para James, o ser humano mais importante da Terra. Ao lado de Marta e Hugo, ele estava fazendo grandes progressos na promessa que fizera a Paula. Daniel jamais aprovaria essa situação em seu departamento, então não poderia saber. Marta estava totalmente dentro da causa porque seu pai tinha um tipo semelhante de câncer e era a outra cobaia que recebia com sucesso a nova vacina. Hugo também mantinha sigilo e foco porque, apesar de jovem, tivera um tipo diferente de câncer que foi curado pelos meios tradicionais. Chefe, eu consegui um fornecedor diferente para os produtos, mas ele não emite nota fiscal, disse Hugo, experiente em encontrar fornecedores por já ter trabalhado na Medium Pharma. E quem quer nota fiscal? Onde você encontrou? A nota fiscal era só brincadeira, chefe. Eu encontrei na Dark Web, disse Hugo, hábil em pesquisas na Deep e na Dark Web. O que é isso, Hugo? Não precisamos apelar para traficantes. Não, o nosso fornecedor, entre aspas, não é um traficante, informou Hugo. Ele é um fiscal do governo que apreendeu reagentes de um fabricante chinês. Hugo, não nos meta em fria, por favor. Não, chefe, não vai dar problema. Eu, inclusive, já paguei com Bitcoin. Não há como rastrear esse tipo de pagamento porque é via blockchain. Não entendo nada do que você está falando, mas eu confio em você. Ainda naquela manhã, Hugo partiu para Martorell, uma cidade satélite de Barcelona, para buscar os principais produtos químicos que ele havia comprado. Uma das grandes preocupações de Hugo e James era a qualidade dos reagentes que estavam comprando. Eles não conheciam o processo utilizado pelo fornecedor chinês para a fabricação. Porém, não havia outra saída. Enquanto Hugo buscava os novos reagentes, Marta e James davam andamento aos últimos detalhes para a apresentação de seu projeto de redução de custos do medicamento ao comitê universitário. James! Gritou Sandra do corredor, que em seguida entrou no laboratório, correu até Marta, esquecendo de cumprimentar os outros pesquisadores que estavam ali. Algo muito estranho está acontecendo. Acho que já faz algum tempo, meu Deus. Como eu não vi isso antes? Capítulo 9. Vanessa. Hospital Universitário, 10 de setembro
de 2019, 13 horas. Após o almoço, Richard caminhava com um olhar distante pelo corredor do hospital. Pensava no caso de Gabriel. O quadro clínico desse menino é simplesmente um mistério. Ele sabia que havia algo diferente ali, mas dessa vez preferiu não dividir a informação com nenhum outro colega. Todos os médicos da mesma especialidade pensam de forma muito parecida. Ele queria dividir a informação com alguém que pensasse diferente. Havia algo muito misterioso em Vanessa, mas Richard sentia que poderia dividir as informações e suspeitas sobre Gabriel. Ela era funcionária da Agência Nacional Reguladora de Saúde, a ANRS, do governo federal, e tinha como função, além de fiscalizar, coordenar e auditar tratamentos e distribuição de medicamentos para casos como os da instituição hospitalar onde trabalhava Richard. Tratava-se de uma senhora com pouco mais de 60 anos e extremamente religiosa. Ia ao culto evangélico 3 vezes por semana, participava de 2 grupos de estudos bíblicos, além de ajudar voluntariamente em todos os eventos beneficentes da igreja. Na posição de gerência do departamento, ela orientava os fiscais e auditores a trabalhar com extremo rigor com o processo e gentileza com as pessoas. Faça cumprir a lei e faça o que é certo. Não se desvie, pois a legislação é o padrão. Esta costumava ser uma das frases características de Vanessa. Ela também fazia algumas auditorias para dar exemplo e acompanhar pessoalmente o trabalho do seu pessoal. Em uma dessas auditorias, conheceu Richard e Gabriel e, inexplicavelmente, ganhou uma simpatia muito grande pelo menino, o que a fez voltar várias vezes à instituição e o que gerou também uma relação de amizade com Richard. Você conhece o Gabriel? Esse menino é simplesmente um mistério. Há 2 anos ele entra e sai desse hospital. No último ano, sofreu uma metástase que acabou se espalhando por outros órgãos. Naquele momento, há mais ou menos 1 ano, eu acreditei que havia chegado seu fim. Mas naquele mesmo mês, a quimioterapia teve um efeito fantástico e começou a fazer com que a doença regredisse a ponto de liberarmos o menino para ir para casa. Ele vinha melhorando bastante, com apenas alguns períodos de pequena piora, até o mês passado, quando parece que voltamos ao quadro de 1 ano atrás, tempo em que eu daria no máximo mais algumas semanas de vida a ele. E quais eram as chances do Gabriel ter sobrevivido naquela piora do ano passado? Veja, Vanessa, por comparação dos quadros clínicos similares ao dele na época, eu diria que 0. Poderíamos prolongar algumas poucas semanas da sua vida. Então você está me dizendo que hoje ele está em uma situação pior do que no ano passado? Perguntou Vanessa. Sim. A continuar a progressão do quadro clínico desse menino, eu digo que ele tem poucos dias de vida. O que seria uma perda muito grande em virtude dos inexplicáveis momentos de melhora, lamentou Richard. Sabe, Richard, tenho visto inúmeros casos inexplicáveis durante esses anos em que eu trabalho na área de saúde. Vejo alguns médicos usando o termo inexplicável. São corajosos, pois admitem que os fatos estão além do seu conhecimento. A maioria dos médicos se agarra a alguma possível explicação para o inexplicável, mas no fundo sabem que não sabem. Só não admitem para não interferirem na sua reputação ou orgulho. Vanessa apontou o seu indicador para cima. Eu acredito que estamos diante do milagre da vida. E que, quando a vida precisa ir adiante, segue seu curso e encontra seus meios. Eu chamaria isso de milagre. Vanessa, acho que não funciona assim.
Vejo todas as semanas crianças morrendo de câncer por aqui e todos os pais com certeza rezaram por um milagre. Como se consegue um milagre então? Definitivamente não existe uma receita. Vocês fazem pequenos milagres todos os dias, curando a maioria das crianças que chegam doentes por aqui. Além disso, também acredito muito na proteção à vida que conferimos através de nossos processos, desde a formação acadêmica dos profissionais de saúde, aprovação de medicamentos, legislações regulatórias, protocolos hospitalares. Todo esse conhecimento consolidado em forma de normas e padrões ajuda sim a proteger a vida e operar esses pequenos milagres que vocês fazem. Vanessa, mas aí não existe nada de milagre. Veja o exemplo do processo de criação de um novo medicamento que leva, em média, mais de 10 anos. Passa primeiro pela etapa de identificação das proteínas ou moléculas associadas ao desenvolvimento da doença. Depois, passa pela etapa de descoberta de como anular a ação do agente da doença. Quando os pesquisadores testam mais de 5.000 compostos para dali selecionar apenas os que vão funcionar. Na sequência, começam a testar em pequenas cobaias e nessa etapa nossa agência reguladora entra, interrompeu Vanessa. Sim, para só então, tendo sucesso nos testes com as pequenas cobaias, dar início aos testes em humanos. Se os testes derem certo, lança-se o medicamento Se os testes derem certo, aí lança-se o medicamento. O que você está querendo dizer com toda essa descrição sobre o desenvolvimento de medicações? O meu ponto é que não há nenhum milagre aí, Vanessa. Isso é puramente aplicação do método científico, continuou Richard. Talvez o que chamamos de milagre hoje, em um futuro próximo, terá o nome de um medicamento. E quando chegar esse futuro, chamarei de milagre outras coisas. Perceba que chamamos de milagre aquilo que está além da fronteira do nosso conhecimento. Entretanto, essa fronteira sempre existirá, e para mim sempre haverão milagres, pois o conhecimento do ser humano sobre o processo escrito pelo Criador sempre será limitado. Visão interessante. Sempre encarei a fronteira do conhecimento humano como algo que ainda não descobrimos. Eu nunca havia pensado que tudo isso é um processo já existente e que revelamos apenas um pedaço desse processo com aquilo que chamamos de ciência. A ciência é um instrumento que nos permite revelar o processo ainda desconhecido por nós, que nada mais é do que a natureza existente das coisas. O que você chama de natureza, eu chamo de criação divina, disse Vanessa. Tudo bem, cada um tem sua definição. Mas é esse desconhecido que me intriga nesse menino. Ele está na fronteira do meu conhecimento. Você não está fazendo nenhum tratamento alternativo nele, não é, Richard? Perguntou a mulher desconfiada. Não, Vanessa. Também considero que qualquer tipo de teste feito em desacordo com nossas leis deva ser punido com rigor. Eu sei muito bem o que acontece com quem anda à margem ou fora da lei, finalizou Vanessa. Aquela frase soou obscura, mas Richard preferiu entender que foi dita porque era ela que fazia as denúncias à justiça. No entanto, reforçou seu entendimento de que ali havia naquela senhora um passado obscuro, disfarçado em toda aquela conversa sobre religião e fazer o certo. Uma enfermeira entrou na porta. Uma enfermeira entrou sem bater a porta. Dr. Richard, temos uma emergência com um menino.
Capítulo 10. Alguém sentou na minha cadeira. DCS, 10 de setembro de 2019, 16 horas e 45 minutos. O som suave de uma música eletrônica era o toque do telefone da secretária do DCS, que atendeu ao terceiro sinal. Sr. James, ligação da polícia de Barcelona. O senhor pode atender? Não encontrei o Sr. Daniel, anunciou a secretária do Departamento de Ciências da Saúde da UB. No fim daquela tarde chuvosa, James estava sentado em sua sala, pensando sobre a informação perturbadora que ele e Marta receberam de Sandra no início da manhã. Ainda mais estranho era ele receber uma ligação da polícia de Barcelona. Boa tarde, aqui é James Bonnet do departamento... Aqui é o Sargento Cruz da polícia de Barcelona. O senhor conhece o senhor Hugo Gonzalez? Sim, ele trabalha conosco aqui na universidade, o que houve? Então, encontramos o carro dele batido e abandonado na rodovia B23, nos arredores de El Papiol. A única identificação de contato que encontrei no carro foi seu crachá da universidade, informou o sargento. E ele está aí? Perguntou James. Não, senhor. Nem sinal dele. Por favor, venha até a delegacia distrital para que possamos abrir um processo de investigação. Tudo bem, sargento. Eu estarei aí em 1 hora. Onde esse cara se meteu? Pensou James, enquanto ligava pela terceira vez para o celular do Hugo. Nada de resposta. Seguiu imediatamente para o laboratório de Sandra para irem juntos à delegacia. Ao sair, Sandra adicionou mais uma informação àquelas estranhas constatações da manhã. James, consegui confirmar uma coisa a respeito das minhas suspeitas. Conte-me no caminho para a delegacia. Não, James, ainda não é caso para a polícia. Eu sei que não é. Mas nós vamos à delegacia para falar sobre Hugo. E o que aconteceu com ele? Ainda não sei. É por isso que estamos indo para lá. Os dois embarcaram no Seat Leon ano 2001 vermelho de James e seguiram para a delegacia. Ao ligar o carro, os primeiros acordes de Mrs. Robinson quebraram o clima de tensão e suspense que começava a incomodar Sandra. Você também gosta de Simon & Garfunkel, James? Espera um pouco. Sandra se concentrou por alguns segundos na música. Essa é a versão de Mrs. Robinson que está sendo tocada pelo Bon Jovi. Sim, você gosta? Adoro os dois artistas. E você gosta de quais outras bandas? As minhas preferidas são nessa linha, Beatles, Elvis. Imaginei. Lembrei do outro dia que você veio trabalhar com a camiseta dos Beatles. Eu também gosto muito deles. Preciso falar sobre o que descobri. Sobre os Beatles? Não. Desculpe, mudei de assunto. Sobre o seu laptop. Estou curioso para saber. Falou James olhando para Sandra assim que parou em um semáforo. Eu falei para você hoje de manhã que suspeitava que meu laptop havia sido invadido e que algumas informações e documentos podem ter sido copiados. Roubados, você quer dizer, né? Talvez. Era uma suspeita. A rede da universidade é extremamente segura e impenetrável para aqueles vírus tradicionais. Para invadir nossos computadores, o hack tem que ser realmente bom. Eu creio que existam muitos bons hackers por aí. Se é que bom seja uma palavra que combine com hacker. Sim, existem muitos. Porém, os bons custam caro e são financiados por quem tem muito dinheiro. A pergunta é, por que alguém iria querer invadir o meu laptop? Minhas pesquisas ainda nem têm valor comercial. Talvez seja para acessar sua conta do banco, sugeriu James. Considerando os valores que estão lá, dificilmente um hacker se daria o trabalho de invadir um computador protegido pelos sistemas da universidade. Por enquanto, só vejo uma forma de alguém querer fazer isso. Por enquanto, eu só vejo uma forma de alguém fazer isso. De dentro para fora. Peraí, você quer dizer que alguém instalou algo no seu computador sem sua autorização? Sim, possivelmente acessou meu computador em minha sala.
Você lembra que na semana passada você esqueceu o seu seu laptop na biblioteca? Será que... Não, James. Um aluno encontrou e devolveu na recepção. O laptop ficou menos de 1 hora longe de mim, nem cheguei a notar a perda. E como você pode ter certeza de que ele foi invadido? Não tenho certeza, apenas suspeito que algo aconteceu. E não foi para roubar a minha senha do banco, falou Sandra enquanto desembarcava do carro. Os dois chegaram à delegacia para a burocracia necessária, uma vez que a família de Hugo morava no México. Era estranho Hugo não tê-los avisado sobre uma possível dificuldade. Eles eram os principais contatos dele na cidade. Já na porta de saída da delegacia, o celular de James tocou. Era um número desconhecido. Boa tarde, Sr. Bonnet. Aqui quem fala é Matheus Johnson. Sou o presidente da HC Corporation e gostaria de tratar pessoalmente com o senhor um assunto de seu total interesse. Agora sim. Isso completa a sequência de eventos estranhos que esse dia reservou para mim. Pensou James e depois respondeu. Boa tarde, Sr. Johnson. Eu sou pesquisador líder de um dos laboratórios do Departamento de Ciências de Saúde da Universidade em Barcelona. Creio que o senhor deva se dirigir ao meu chefe, o Dr. Daniel Ritter, diretor do departamento. Ele que trata de assuntos institucionais relacionados à universidade. Não, Sr. Bonnet. Nós queremos conversar com o senhor. Gostaria que estivesse em nossa reunião, em nossa sede global, amanhã às 8 horas, aqui em Madrid. Sr. Johnson, eu estou em Barcelona e tenho compromissos amanhã. Sua passagem já está comprada e todos os detalhes serão passados na sequência. Eu já falei com seu chefe. Você virá no primeiro voo da manhã. Garanto que você estará de volta a Barcelona no início da tarde. Ok, Sr. Johnson. Nesse caso, estarei aí. Desligou o celular e, ainda atordoado, olhou para Sandra. Tenho que ir para Madrid amanhã cedo.